Olá, meus amigos. Estamos no livro O Céu e o Inferno. Estamos na parte em que o Senhor Renaud vem e fala mais uma vez, né, numa comunicação espontânea. E antes de começarmos a ler, a gente vai fazer uma oração, né, para aqueles desencarnados que foram vítimas do Covid e estão em estado de erraticidade, né? Estão precisando de oração. Eu vou colocar aqui uma música legal pra gente ouvir, pra gente poder entrar no clima de oração, começar a vibrar, né? Uma vibração melhor, mais gostosa pra gente, tá bem? A oração é a mesma de ontem. Eu gosto de fazer orações diferentes cada dia. Entretanto, devido à situação mesmo difícil que a gente se encontra, né, principalmente no Brasil, que está havendo tantas mortes por dia, a gente precisa fazer essa oração o quanto antes para poder ajudar essas pessoas, né, que estão precisando e que se sentem realmente perdidas. Então vamos na nossa prece para logo após o desencarne. A prece, eu vou direto para a prece, né? Porque a gente já explicou ontem do que se trata. Então a gente vai direto para a prece. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre as almas. E aí você pensa nas pessoas que desencarnaram, que foram queridas para você e desencarnaram recentemente. Eu vou falar o nome das almas. Olga Savari, escritora e crítica brasileira, morreu aos 86 anos, dia 15/5/2020. Mário Sherman, político, deputado federal pelo Pará, morreu aos 83 anos, dia 16/5/2020. Rafael Fragoso, empresário esportista de hipismo, morreu aos 62 anos, dia 17/5/2020. Wilson Braga, político, governador da Paraíba, morreu aos 88 anos, dia 18/5/2020. Gil Viana, político, deputado estadual do Rio de Janeiro, morreu aos 54 anos, dia 19/5/2020. Dinaldo Vanderlei, político, prefeito de Patos, morreu aos 69 anos, dia 24/5/2020. Célio Taveira Filho, futebolista, morreu aos 79 anos, dia 29/5/2020. Evaldo Gouveia, músico e compositor, morreu aos 91 anos, dia 29/5/2020. Nicolau dos Santos Neto, advogado e desembargador, morreu aos 91 anos, dia 31/5/2020. Jimmy Hall, radialista, morreu aos 58 anos, dia 2/6/2020. Miss Bia, uma drag queen, morreu aos 80 anos, dia 3/6/2020. Fabiana Anastácio, cantora gospel, morreu aos 45 anos, dia 4/6/2020. Dulce Nunes, atriz, cantora e compositora, morreu aos 90 anos, dia 4/6/2020. Carlos Lessa, economista, morreu aos 83 anos, dia 5/6/2020. Cari Valdina Oliveira da Costa, líder quilombola, morreu aos 80 anos, dia 10/6/2020. Zenóbio Toscano, político, prefeito de Guarabira, morreu aos 74 anos, dia 14/6/2020. José Gentil Rosa, político, deputado estadual do Maranhão, morreu aos 80 anos, dia 15/6/2020. Renato de Jesus, político, deputado estadual do Rio de Janeiro, morreu aos 57 anos, dia 15/6/2020. Paulinho Paiacan, líder do povo indígena Caiapó, morreu aos 66 anos, dia 16/6/2020. Mário Calixto Filho, empresário, jornalista e político, senador por Rondônia, morreu aos 73 anos, dia 17/6/2020. E a gente vai parar por aqui hoje, na nossa lista, que é quilométrica, e continuar a nossa prece.
Vós que acabais de... Deus Todo-Poderoso, vós que acabais de chamar essas pessoas para perto de vós, que elas possam ser contadas a favor delas as provas pelas quais passaram a terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham que sofrer como espírito. Vós, bons espíritos que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois os vossos anjos guardiões, assisti-as, ajudando-as a se despojar da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar os seus progressos rumo à eterna bem-aventurança. A vós, e aí nós falamos novamente as pessoas, ok? Silvio Capanema, Mário Calixto Filho, Paulinho Paiacan, Renato de Jesus, José Gentil Rosa, Zenóbio Toscano, Carivaldina Oliveira da Costa, Carlos Lessa, Dulce Nunes, Fabiana Anastácio, Miss Biá, Jimmy Hall, Nicolau dos Santos Neto, Evaldo Gouveia, Célio Taveira Filho, Dinaldo Vanderlei, Gilviana, Wilson Braga, Rafael Fragoso, Mário Sherman, Olga Savari, Lourdes Catão, Davi Correia, Sérgio Santana, Carlos José, Abraham Palatinic, Vicente André Gomes, Lúcia Braga, todos vocês. Que acabam de entrar no mundo dos espíritos. Quero dizer que, não obstante, aqui encontra entre nós e nos vê e nos ouvem, nos veem e nos ouvem, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixastes o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vivem mais pelo corpo, vivem, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podem agora contemplar novas maravilhas enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vão percorrer o espaço, visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, compreenderão a vaidade das ambições terrenas e das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus. Os deveres que ainda temos de cumprir nesse mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que te precederam. Não podemos ir ao teu alcance, ao teu encalço, mas podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também amastes. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que são caros a vocês, protege-os segundo as tuas possibilidades, as vossas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor, no mundo em que estão todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais errastes, também vos perdoo. Amém.
Essa foi a oração de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. E a gente vai continuar a nossa leitura, né, do livro Céu e Inferno. Bom, o espírito de Jean Renaud volta, né, numa comunicação espontânea à Sociedade Espírita de Paris para dar esse recado. Meus amigos, como é esplêndida essa nova vida, semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em teu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria a aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na própria humanidade. É assim que ele se salvou, gente. Pois é. Minha morte foi abençoada, apesar dos meus biógrafos cegos a julgarem prematura. Exatamente. Ai, eu tô repetindo. Desculpem. Olha, foi um equívoco. Então, essa foi a comunicação do Espírito ontem, né? Que a gente leu ontem. Vamos continuar na outra comunicação espontânea, porque é um pouquinho confuso, que ele comunica espontaneamente 2 vezes. Em Paris, numa reunião familiar. Bom, ele fala assim: o espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. E aí ele diz assim: quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e por suas consequências um benefício para o espiritismo? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita. Primeiro de tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos para despertar a atenção. Era como um prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala a inteligência, ao bom senso, a razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de escola, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí minha opinião sincera sobre o estado atual do espiritismo. Ele nos deixa com uma visão muito positiva do futuro, isso é muito legal, ainda mais para esses tempos que a gente está vivendo, né? E isso foi no século XIX, imagina como a humanidade avançou nesse ponto, né? Desde lá. Então, gente, vamos ficar por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.